E amém. É interessante que na hora que o João, tá ali, João começou a ler Provérbios, capítulo 2, esse texto eu havia separado para aqui. E eu retirei. Olha que interessante. Eu reli, e eu tinha colocado, e depois eu, revisando, eu acabei tirando esse texto, e o Eterno colocou. Amém. Amém, amém, amém. O Eterno sabe todas as coisas. E apesar de a gente já ter aprendido muito sobre sacerdotes, né? Mais uma vez o Eterno vem dando uma palavra conosco a respeito dos sacerdotes, da purificação. Nós já falamos sobre isso na Parashá Shemini. O Eterno nos deu um belo sacode naquele dia, né? Até eu mesmo estava aqui compartilhando com todos os irmãos, que nós não venhamos a esquecer tudo aquilo que Ele nos falou lá e vem falando todos os dias, porque isso é para benefício próprio da nossa vida, para que nós possamos ter uma vida mais digna e correta. E o interessante é que quando a gente continua falando isto, repetindo isto, é natural que aqueles que têm um pouquinho mais de entendimento ouvem e entendem como mais um alerta, como mais uma observação. Mas infelizmente a pessoa, quando está totalmente bloqueada, ela parte para o caminho de dizer: que chatice, só sabem falar isso ou só falam isso, o tempo todo ficam insistindo nisso. Mas quando a gente começa a observar, desde o primeiro capítulo da Bíblia, né, principalmente na Torá, quantas e quantas vezes o Eterno repete várias questões? Quantas não são as vezes? Um exemplo é sobre a purificação. Quantas vezes Ele não vem ensinando: se fizeres isso, serás abençoado, como respeitar o mandamento, arrepender do pecado, não é verdade? Mas se não fizer, também pode acontecer isso. E Ele repete, 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 repete. Dá toda a fórmula de como nós podemos aprender para fazer o que Ele determina. Então, se em algum momento, se serve de conselho, guardem, porque eu peguei isso para mim. Se em algum momento, quando alguém fizer alguma observação, e na minha mente ou no meu coração vier o sentimento, que é o que eu acabei de dizer, de que chato, de novo está repetindo, baixe a cabeça, ore e peça perdão ao Eterno. Porque se está repetindo é porque não foi consertado, não foi corrigido e precisa ser ajustado. Não adianta insistir, não adianta colocar mais resistência. Quando Ele quer fazer, Ele faz, né? E eu estudando essa semana, voltando agora para Parashá, eu pude observar, e eu queria só fazer um pequeno resumo a respeito dos sacerdotes, né? Porque lá em Êxodo capítulo 28, não precisem acompanhar, eu só vou fazer um resumo bem rápido aqui. Êxodo 28, no capítulo 28, se vocês depois estudarem em casa, vocês vão ver todo esse andamento que é muito interessante. Êxodo capítulo 28 e no capítulo 39, do versículo 1 ao 32, o Eterno ali instrui tudo a respeito da vestimenta dos sacerdotes, as vestimentas sacerdotais. Quando nós vamos para o capítulo 40, do versículo 16 até o 36, nós temos ali a construção do santuário, de acordo com todas as ordens do Eterno, dada a Moisés. No capítulo 40 também ainda, do versículo 13 ao 15, Levítico 8, versículo 1 a 9, Moisés faz todo aquele ritual de vestimenta em Arão e seus filhos, para que eles, no capítulo 9, né, eles vão iniciar de fato o serviço sacerdotal. Porque até esse momento, quem era o responsável por todo o serviço litúrgico era Moisés. E o interessante, que é impressionante e a gente precisa ficar muito atento, é que no capítulo 9, Arão e seus filhos iniciam o trabalho. E já no capítulo 10, já foi estudado aqui também, o Eterno dá um golpe e leva Nadab e Abiú, os dois filhos mais velhos de Arão, que eram os responsáveis ali também como sacerdotes. Ou seja, um alerta de que se você faz o serviço e não faz de forma digna e correta, o Eterno vai te cobrar por isso. Naquele capítulo ele levou Nadab e Abiú, que foi o pecado de punição pelos erros deles, né? Aí nós damos um salto e vamos lá, agora sim, no capítulo 21 de Levítico. Capítulo 21, versículo 1.
Prestem bem atenção e acompanhem, por favor. Levítico 21, versículo 1. Na nossa tradução diz: disse o Eterno a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará com o cadáver de um morto no meio do seu povo, exceto com parente mais chegado a ele, como sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, ou sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido. Por ser principal no meio do seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Os sacerdotes não raparão a cabeça, e aqui ele vai descrevendo tudo a respeito do ritual da pureza. Mas o que me chama a atenção, e nós precisamos observar, o versículo 1. Disse o Eterno a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: os sacerdotes não se contaminarão com o cadáver de um morto no meio do seu povo. No versículo 1, eu tenho uma outra tradução, olha só. Adonai diz a Moisés: dize aos ministrantes, filhos de Arão, diz-lhes: ele não se contaminará por um ser em seus povos. Quando nós olhamos o versículo 1, apenas no versículo 1, nós temos 3 vezes o verbo falar, o verbo dizer. Daí a urgência e a importância. A gente precisa ficar muito atento nisso. Só no versículo 21 nós temos isso. Quando nós vamos verificar no português, por exemplo, o que significa falar, dizer, bem resumidamente é expor através de palavras. Exprimir, enunciar. É o que significa dizer, falar em português. Simples, não é verdade? Dá margem para eu pensar um monte de coisa, dá margem para eu seguir vários caminhos. Exprimir de que forma? De forma positiva ou negativa? Ou seja, da forma que está aqui, ele me dá margem para eu determinar o caminho que eu quero. Agora, o que chama atenção é que quando nós vamos para o hebraico, eu nunca tinha visto isso. No capítulo 21, no versículo 1, 3 vezes nós temos o verbo, se eu não pronunciar correto, me perdoe, amar, que significa dizer, falar, proferir. O termo derivado é omer, dizer, falar, proferir. Só que aqui no versículo 21 e lá no capítulo 22, versículo 3, dá uma olhada. Capítulo 22, versículo 3, diz-lhes: todo aquele que de vossos descendentes, em todas as vossas gerações, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel consagraram ao Eterno, tendo sobre si a imundícia dessa pessoa, será eliminada diante de mim. Eu sou o Eterno. Então, somente nesse versículo 21 e aqui no versículo 3 do capítulo 22, nós temos esse verbo, com essa significado, dizer, falar e proferir. Quando nós vamos para o capítulo 21, aí eu vou só enunciar porque não vou ler todos. No 21, no versículo 16, 17, vamos ler esse, por exemplo. Versículo 16, disse o Eterno a Moisés: dize a Arão: nenhum dos teus descendentes nas suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão. Vamos no versículo 24, assim falou Moisés a Arão aos filhos destes todos os israelitas. Vamos no capítulo 22, versículo 1, disse o Eterno a Moisés: dize a Arão. E aí vai, quando você vai no 17, disse o Eterno a Moisés, da mesma forma. Versículo 18, fala Arão ou ao povo. Versículo 26, da mesma forma. Capítulo 23, versículo 1 e 2, podemos até ler. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas do Eterno que proclamareis como santas convocações são estas. No capítulo 24, versículo 1 também, disse o Eterno a Moisés. No versículo 13, disse o Eterno a Moisés. Olha que interessante, parece uma repetição da mesma coisa. O tempo todo parece uma repetição do mesmo objetivo. Não é. Isso que é pastor e outros falam várias vezes, as traduções que nós temos aqui dão margem para esse tipo de coisa. E aqui, como? De achar que é a mesma coisa. E por que eu estou explicando isso? Olha que interessante. No 24, versículo 1, no 24, eu não vou ler, até por conta do tempo, versículo 13, o 15, o 23, todos eles falam: disse o Eterno a Moisés, fala Arão, ou fala aos filhos de Israel. Quando você lê a Paraxá simplesmente por ler,
você entende o quê? Fala. E parece que está repetindo a mesma coisa. E dá a conotação do que eu falei no começo. Que coisa chata. Parece que o tempo todo está repetindo a mesma coisa. Para que precisa isso? Só que o interessante é que nesses versículos que eu comentei, a raiz é dabar. Perdão, o verbo é dabar. E o substantivo é dambar. Eu acho que é assim que pronuncia. E o significado é falar, declarar, conversar. Lá em cima eu falei dizer, falar, proferir. Aqui embaixo vem para falar, declarar, conversar. E aí, irmãos, quando nós vamos lá para o versículo 24, capítulo 24, no versículo 2, observem isso. No versículo 2 diz, o primeiro versículo que contempla o verbo dabar. No versículo 2, ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas batidas para o candelabro, a fim de alimentar as lâmpadas continuamente. Aqui nós temos o verbo tissavar, olha só, é o verbo tissavar, não é simplesmente ordenar como qualquer, ou dizer ou falar, aqui é verdadeiramente uma ordem imposta, que significa mandar, ordenar, dar as ordens, decretar. Então, dentro da mesma paraxá, eu tenho o tal do verbo diz, fala, falar, ordena, com 3 diferentes significados, que se eu não prestar atenção, eu não vou ler a paraxá e não vou entender qual é o recado que o Eterno quer passar. Como no caso aqui, passava para todo o povo, passava para Arão. Por quê? Quando eu vou lá, no começo, como eu disse para vocês, do verbo amar, não é amar, de amor não, tá? É amar. O sentido é discurso direto, onde o sujeito é Elohim. Esse é o significado. Quando eu vou para o dabar, que é falar, declarar e conversar, é no sentido de falar um com o outro, de conversar. E quando eu vou para o tissavar, é dar ordem para que obedeça. Não tem conversa. Olha que interessante. Eu posso chegar para uma pessoa e falar, ó, você precisa ir ali, fazer isso, isso, isso. Eu posso chegar para a mesma pessoa e falar, olha, precisa que seja feito isso, aquilo, outro. E eu posso chegar e falar, você tem que fazer isso que está dito aqui. Você precisa fazer. E não tem conversa. E o interessante disso, irmãos, que uma palavra dita, né, dependendo da forma como eu a digo, dependendo da forma como eu a expresso, simplesmente ela pode ser um conselho, ela pode ser um alerta, ela pode ser uma correção, ela pode ser uma ordem, ela pode ser até um arrependimento. Quando eu estou conversando com alguém, estou arrependido de um erro, peço um perdão para ele, né? E aí que vem o ponto. Quando nós não nos preocupamos com o que ele ordenou, ele manda lá no capítulo 24 mesmo, isso mesmo, a lei acerca das lâmpadas, não é verdade que eu li? Quando eu não dou importância do que significa manter a lâmpada acesa, acender a lâmpada, que são sacrifícios diários, eu não vou conseguir discernir o que o Eterno está querendo me dizer. Eu não consigo perceber, eu não consigo ter o discernimento de que momento que o Eterno está dando palavra num sentido, de que o momento que ele está dando a palavra em outro, e o momento que ele está dando a palavra em outro. Uma ordem, perdão. Ele está dando uma ordem. Eu não consigo discernir. E por não discernir, eu não executo, eu não obedeço. E o grande detalhe é que se eu não me atentar para isso, tem outro problema. Eu não vou ter discernimento no ouvir. Eu passo também a não ouvir, a não prestar atenção, a não reparar o que de fato está sendo passado para mim. E eu não sabendo ouvir e não tendo interesse, ou mesmo não tendo o entendimento, porque eu não me preocupo em me manter na presença do Eterno, eu não me preocupo com o sacrifício diário, manter a lâmpada acesa, eu dou ouvido a qualquer um. Eu dou ouvido a qualquer um que fala para mim uma palavra bonita. Fica à vontade, eu bebo água aqui. Não tem som, está sem som. Não, agora vai ter. Olha só, por isso que eu falei com os pais aqui presentes, para não crerem, não divulgarem essas questões de que as crianças hoje, parecem que hoje já nascem transtornadas. Com os transtornos, essas siglas de transtornos são vários, não são?
Parece que as crianças já nascem assim. E os pais assimilam isso, põem isso no coração. E não corrigem os seus filhos, não ordenam Sim. a ordem dentro de casa. Não faz o papel de pai e As mãe, né? mulheres são maravilhosas para tomarem isso das mãos dos pais e fazerem uma avós, igual eu falei aqui. Quantas vezes eu já falei para você, para aí, cuidado, Liz, com o Lucas aí. E você, dona Sandra, o que eu tenho que fazer? Me colocar no meu lugar de avó, que a avó não corrige mais, ela quer usufruir do benefício que o neto traz, fazer gracinha com ele. Não é isso aí? Sim, verdade. Então vai atrapalhar os pais. As mulheres são assim, pioneiras nisso. Me perdoe as mulheres. Não, verdade. Para não deixar os pais corrigirem. Dar a ordem e a ordem ser obedecida. Exatamente. Porque você não aprendeu assim. Você vai crer em conversa de psicólogo e dos movimentos modernos que estão aí na boca de todos e não olham para a palavra de Adonai. Sim. Porque você não frequenta a oração. Sim. Aí seu filho faz o que quer e vem para Beito querendo fazer o que quer, vai deparar conosco aqui exigindo posições de um celular desligado e ele não quer desligar. Sim. E por aí vai, irmãos. Isso é o mínimo que eu estou falando. Por isso que é muito, muito, muito feliz você quando você pega para Paraxá e vai até o capítulo 24, que manda para que aconteça. Quem manda, quem tem juízo, obedeça, diz o mundo aí fora. Pai e mãe tem que ser obedecido por filho. Exato. Aonde? Mas as coisas não estão acontecendo mais assim. Não. Por isso que João foi feliz. Ele estava dizendo não ali aos transtornos. As ordens que eles dão aí, os médicos. E tome remédio. Eu me lembro de Dona Regina, Esperança Nossa. Tomava remédio por causa dos transtornos. Dona Regina um dia deu um pulo desse tamanho, Leonardo. E dizia, eu retiro dela os medicamentos. E ela vai ficar sem os medicamentos e eu vou orar. Pergunta a Dona Regina, olha quem é a Esperança hoje. Olha ali. É isso que está precisando acontecer aqui no meio de nós. Esqueçam os remédios e busque mais a palavra de Adonai e a disciplina de Adonai. Você vai poder mandar e dar ordem ao seu filho e ele vai te obedecer. Amém. E isso que a senhora está dizendo está tão dentro, pastora, porque de fato, quando eu não pago o preço para fazer o sacrifício, separar um tempo para estar próximo da Adonai, se eu não posso, não tem como pelo meu trabalho estar aqui na casa, que eu faça em casa, mas faça um serviço correto, dia após dia, para que eu tenha discernimento no ouvir, tenha discernimento no falar, para eu saber que objetivo tem as minhas palavras quando eu vou falar e quais os objetivos das palavras que estão chegando ao meu ouvido. Para que eu tenha total discernimento, para que eu não me torne um papagaio repetidor numa oração de palavras bonitas, não é verdade? Que ficam orando palavras bonitas, que encantam, que só fica ali, ó, vagueando nos ouvidos e não vai para lugar nenhum, não é verdade? Ou eu sou uma pessoa que ora, que vira um pedinte contínuo, se você pedir. O tempo todo, pai, dá isso, pai, me dá aquilo, pai, me dá não sei o quê, pai, me dá isso, me dá um emprego, me dá isso, me dá aquilo. Eu viro um pedinte contínuo ou um orador de bonitas palavras. Isso não vale de absolutamente nada. E a gente só consegue aprender aquilo que o Eterno quer passar para nós se nós fizermos a nossa parte, como pagar o nosso preço, separarmos um tempo, cumprir os mandamentos, como é dito na palavra, cumprir as festas, como está aqui prescrito no 23, capítulo 23, fala todas as festas. Aí me desculpem, aqui está prescrito, me perdoe. Todas as festas aqui inventam o Natal, inventam o Dia das Crianças. Não tem isso na palavra. Da onde inventaram isso, gente? A palavra do Eterno está aqui, ó. Lê o capítulo 23. Leia aqui que vocês vão entender quais são as festas prescritas na palavra do Eterno que devem ser celebradas, que vão agradar o Eterno. Aí, em prol de um benefício próprio, do interesse do dinheiro, do interesse de qualquer coisa, inventam outras festas. E nós que cumprimos ou tentamos cumprir, porque também erramos, obviamente, somos muitas vezes questionados por isso. Mas voltando à questão da criança, observe, irmãos, como é importante
nós entendemos, como eu já falei, o objetivo do que estão nos dizendo, e nós só vamos ter isso com um bom discernimento, e aquilo que nós queremos proferir. Porque olha só, João foi muito feliz mesmo no capítulo 2. Amém por isso. Uma criança, Raquelzinha, minha filha, tem 2 anos, vai fazer 3 anos em julho. Uma criança, ela ouve até o que os pais estão orientando, eles estão conversando, estou tudo lá dentro, tá? Dos verbos em hebraico eu falei. Estão orientando, estão conversando ou estão ordenando. Uma criança, ela até ouve, porque ela está naquela fase de aprendizado e ela ainda não sabe das coisas. Um adolescente, ele ouve os pais, às vezes não, mas na maioria das vezes ouve o pai, o que ele orienta, o que ele está conversando e o que ele está ordenando. Né? Só que tem um detalhe, ele já fala, ele já quer argumentar o que está sendo passado para ele, ou questionar, o que é passado pelos pais, e já com umas pequenas pitadas do que ele escuta e aprende lá fora, de toda a contaminação que ele acaba passando. Ele está sujeito a isso numa escola, numa festinha de aniversário, seja onde for, ele está sujeito a esse tipo de coisa. Então ele já começa na adolescência a dar umas pitadinhas disso, questionar falar a respeito daquilo que o pai o orienta, conversa e ordena, mas também umas pitadinhas do que ele escuta lá fora. Quando vira um jovem, ele ouve ou não, ele ouve ou não. Eu vou repetir. Ele ouve ou não. Por quê? Ele ouve ou não o que os pais continuam os orientando, conversando ou ordenando, mas também o que está sendo passado lá fora no ouvido dele. Por que às vezes ele começa a não querer ouvir? Porque ele começa a dar mais importância ao que está ouvindo lá fora. Ele começa a dar mais valor ao que está ouvindo lá fora. Ele começa a prestar mais atenção no que está acontecendo lá fora, porque o que está lá fora encanta mais, não é? Não é mais gostoso? Eu fui jovem, e eu estou falando porque algo que eu vivi. Os encantamentos, os passeios, não é verdade? Não, entre aspas, a chatice da orientação, da ordem, da determinação que é passada. E ele fala, né? O que lhe foi passado pelos pais, às vezes até para outros, mas também, se nós não ficarmos atentos, ele fala tudo aquilo que ele escuta e toma como verdade, porque já começou a entrar contaminação na tua vida. Ele já começou a ser de fato contaminado. E aqui eu estou falando de uma criança, que se for um homem, pode vir a ser um sacerdote na casa do Eterno, e para isso ele passa por todas essas etapas, e ele só vai executar de fato o serviço digno a Adonai, se ele estiver puro, não estiver contaminado. O adulto ouve ou não os pais que lhe falaram, ou alguém que o orienta, né? Ouvem a orientação quando estão conversando, ou estão sendo ordenados, mas também o que está sendo passado pela sociedade. Porque se na juventude ele permitiu que aquilo que ele ouviu entrou e fixou no seu coração, ali já se formou alguns tronos, já se formou alguns ídolos, que muitas vezes estão aqui dentro. E quando ele atinge uma idade adulta, eu não tenho meu pai em casa mais, eu já tenho meu lar, eu sou o dono do meu lar, eu sou responsável pelo meu lar, eu tenho os meus filhos, quem manda aqui sou eu, quem determina sobre a minha vida sou eu. O detalhe, pastora, que a senhora falou muito bem, é que a sociedade, ela vem permitindo com cada vez mais a idade diminua para os filhos quererem mandar. Cada vez mais. Eu me recordo, misericórdia, quando eu tinha 19 para 20 anos, se eu falasse um pouquinho alto do meu pai, eu tomava um supapo na orelha, que doía com força. Muito. E eu tomei. E não foi um. E eu glorifico o Eterno. Porque na época eu fiquei bravo, na época eu fiquei nervoso, na época eu não aceitei, eu esperneei, eu quis aí enfrentar o meu pai, mas o Baruch Hashem que ele foi, ordenou. Quem manda aqui nessa casa sou eu. Eu que te criei, eu que paguei as suas contas até hoje.
O dia que você não estiver sob a minha tutela, sob a minha responsabilidade, você toma a decisão da tua vida. Mas, se errar ainda precisar, eu estou aqui. Ele sempre falou isso para mim. E a gente não escuta. A gente não presta atenção. Por quê? Porque o que está lá fora é mais gostoso. Não é verdade? O que está lá fora encanta mais. Passear encanta mais. Jogar um futebolzinho encanta mais. Passar um sábado na praia encanta muito mais. É o que encanta, é o que nos alegra. E ainda no adulto, o grande detalhe é que se o adulto permitir que essa contaminação esteja fortemente no seu coração, ele começa a bloquear o teu ouvido. O jovem também. Ele começa a ter o ouvido bloqueado e aí ele não ouve mais a voz de Adonai. Aí ele já está totalmente contaminado, irmãos. Aí para entrar é muito mais difícil. Muito mais difícil. E por que eu estou falando disso? Da criança, do adolescente, do jovem, do adulto. Porque a base na vida de uma criança é tudo. Tudo. Se eu não pegar a Raquel hoje e fazê-la entender o que é respeitar um pai, respeitar uma mãe, respeitar um tio, uma tia, um adulto, respeitar um colega, respeitar um professor, quando ele estiver numa idade que possa me afrontar, ele vai me afrontar. Ela vai me afrontar. Ela vai tentar me afrontar. E mesmo, olha só, irmãos, mesmo tendo uma base, eu vim aqui tomar água 2 vezes, não tomei, né? E mesmo tendo uma base onde os pais são fortes, a gente ainda, quando chega na juventude ou na idade adulta, a gente ainda erra, faz bobagem, faz muita bobagem. Mas o interessante é que aquela criança que teve uma base pautada na Torá, nos ensinamentos, mesmo que ela faça bobagem, algo sempre a vai incomodar. E no dia que você lembra, exatamente, fala no microfone, pastor, é verdade. Até quando se vencer, se lembrará. Vai ser incomodada, ela vai lembrar daquela ordem que o pai deu, aquela ordem que o Eterno deu, muitas vezes. Usou o pai, usou uma mãe, usou até um tio, uma tia, uma avó, enfim, usou alguém para criar a sustentação, a base, o alicerce da sua vida na caminhada que ele tem. Por quê? Se eu estou aqui, sou uma criança, tudo bem, meu pai está me orientando, então eu estou no caminho, meu pai está no caminho, partindo da premissa que os pais estão no caminho, partindo da premissa que os pais estão educando corretamente, partindo da premissa que está pautado no que está na Torá. É isso que eu vou dizer agora. Não estou dizendo o pai que finge que está ali e não está. Eu não estou falando do pai que aqui é um e lá é outro. Eu não estou falando do pai que quando está em comunidade aqui, conosco aqui é um e no emprego é outro. Estou falando do pai que é um aqui, debaixo das prescrições ditas por Adonai e lá fora também. Fui claro? Fui, né? Então tá bom. Partindo dessa premissa, eu sou uma criança, então eu estou recebendo instrução, eu estou indo aqui. No dado momento que eu viro um adolescente, em algum momento eu vou tentar dar uma escorregadinha. Eu vou tentar dar uma escorregadinha, mas ainda não tenho muito entendimento. Então eu continuo, meu pai está ali firme. Quando eu viro jovem, chegar para trás um pouquinho. Quando eu viro jovem, eu já quero uma certa força maior e ir lá para fora. Em alguns momentos até vou. Aí, se o meu pai sabe fazer, ele pode me puxar. Em alguns momentos eu vou e ele me puxa. Quando eu chego na idade adulta, ou eu estou nesse caminho, ou eu estou nesse caminho. Se eu estou nesse caminho, ali está a luz, ali está o Eterno, a minha vida vai ser abençoada. Se eu optei por esse caminho, ali está o buraco, ali está o abismo, e a minha vida não será abençoada. E é isso que ele ensina o tempo todo. Se purifica, vai ter luz. Não se purifica, não vai ter luz. Obedece mandamentos, se arrepende dos seus pecados, corrige os seus erros, traga à luz tudo aquilo que você ainda não teve entendimento, você vai ter luz no final. Aqui não. Aqui é trevas o tempo todo. E o interessante é que nós, como casa, precisamos ficar muito atento a isso. Por quê? Porque se nós não entendemos, não tivermos discernimento do ouvir, discernimento do falar, seja com uma criança, seja com uma pessoa mais adulta, os novos que estão chegando, que nunca tiveram esse tipo de conhecimento, eles estão com fome. E se eu não tenho discernimento, eu não tenho autorização do Eterno para me colocar como alguém que vai ser o orientador espiritual ou ser qualquer coisa. Porque eu posso pegar essa pessoa que está com vontade de vir para o caminho e jogar ela mais ainda para o buraco.
Por isso que eu preciso ter total discernimento do que significa falar e dizer dentro do que o hebraico tem nos ensinado, e não como o português, que é simplesmente exprimir as palavras. E aí que é interessante, quando chega, se eu não tenho esse discernimento, eu posso querer chegar para alguém e querer, como eu vou dizer, me mostrar como alguém que entenda alguma coisa, que muitas vezes não tem o discernimento, ou tem um discernimento totalmente errado, e estou afundando mais essa pessoa. Se essa pessoa for uma pessoa que não teve uma base, cada um tem a sua vida, às vezes a pessoa não teve uma vida difícil, não teve uma base no lar, não teve uns pais que lhe deram uma base um pouco mais forte, ela já tem todos os seus bloqueios, todas as suas dificuldades. Fala isso aí por gentileza, precisa ser falado isso. Não, Ulisses, eu só lembrei, por isso que a pedagogia Exato. da repetição. Né? Porque senão você vai tratar todos os níveis de ordem da mesma maneira. Da mesma maneira. Da mesma maneira de uma conversa informal com uma ordem Com uma estabelecida por ordem. Eterno. Aí- Você não vai conseguir discernir. Exato. E aí o que é interessante é que às vezes é uma ordem, mas eu não tenho discernimento, eu não entendo o que é uma ordem. De repente não é uma ordem e eu entendo que é uma ordem. Eu não tenho discernimento. Eu não consigo discernir isso. E a Torá pune isso com a morte. Punir isso com a morte. Exatamente. 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 E o interessante, irmãos, que aí... Pode falar. Quando você começou a falar, eu voltei um ano atrás, porque eu que estava com o Emor ano passado, Aham. eu me vi falando o mesmo que você. Você pegar o ensino do ano passado, é a mesma coisa. A diferença de Emor para Dabar. Dabar é palavras, dá o nome do livro de Deuteronômio, Isso. Devarim, né, palavras. Mas Emor, Ulisses, eu não podia deixar de falar isso, porque você está sustentando uma situação que é muito grave nos dias de hoje, então a gente precisa que seu ensino fique todo no papel e não dê para ir até o fim. Mas uma coisa a gente precisa compreender aqui, Ulisses. A palavra Emor, ela é usada a primeira vez na Bíblia Sagrada, no 2º versículo do livro de Gênesis, quando Elohim diz assim: Vaiomer Isso. Adonai. E disse Adonai, o ato criacionista de Adonai, no 1º capítulo de Gênesis, ele usa a palavra Emor para ecoar no universo a ordem dele. Amém. Os rabis dizem que quando Moisés traz a palavra Emor na Parashá Emor para falar ao sacerdote, é porque a palavra Emor ela ecoa o produzir da vida por meio do sacerdote. Então, quando ele diz assim, Emor, ele está dizendo assim ao sacerdote: produza vida. Vida. O sacerdote é um veículo de produção de vida, porque Amém. ele tem sobre as suas mãos a Amém. palavra de Amém. Adonai. Por isso que a correção aos filhos é mediada pela Torá, Amém. para não ter o excesso do homem, nem o medo de exercer a correção que o homem tem. Porque o homem ou excede na correção, exatamente, ou o homem excede na correção, Sim. aí entra a violência doméstica, que não é um tapa, como a gente está falando, mas também tem a omissão do pai com medo de corrigir o filho, e o filho começa a mandar a cada dia mais novo. Exato. A Torá te dá o peso e o equilíbrio correto, porque ela tem a autoridade divina de corrigir a criação, porque ela foi a palavra dada por Moisés ao sacerdote, a mesma que Adonai deu ao universo para ser criado. Amém. Então, Emor não é uma palavrinha qualquer, Não, de é a forma palavra que alguma. Adonai escolheu para criar os 6 dias da criação. Amém. Menos o Shabat, que já estava criado estava- desde a eternidade. exato. Mas os 6 dias eles são iniciados e Vaiomer, Amém. Emor, Amém. Adonai. Basta para nós saber que ele usou a mesma palavra para Exato. corrigir o sacerdote. E a gente vamos ver a situação de Moisés na condição de ouvir do Eterno, ter o discernimento do que o Eterno queria que ele transmitisse para os outros. Então ele tinha que ter o discernimento no ouvir, então ele tinha que estar preparado, e total discernimento para expressar o objetivo do que ele estava dizendo. Ulisses, e vocês precisam tomar o maior cuidado, todos os homens que aqui estão, com as mulheres. Estou falando sério, não sou contra a mulher, mas a mulher tem a tendência de desviar tudo isso. Sim. E fazer do jeito que ela quer. Eu tenho assistido e visto isso aqui na casa de oração, dia após dia. O pai quer corrigir, a mãe muda o sistema, faz do jeito dela, então ela não é uma mulher sábia.
ela não é a mulher de Provérbios 31 Não virtuosa. é verdade. Não é, porque ela intervém e desvirtua o ensinamento que o pai quer dar, o sacerdote da casa quer dar, para fazer a vontade dela, porque ela se acha a educadora e não é. Não é. E ela não é. Ela precisa se submeter ao seu marido para ela poder somar com ele. Amém. Do contrário, ela faz só coisas atrapalhadas. Da cabeça ela dela. não, se ele é um homem de Deus, obediente à sua palavra, ela faz o favor de se humilhar. Que a humildade é um ponto mais alto na Bíblia, e ouvir o seu marido e se calar na hora da correção do seu filho. Amém. É que às vezes o pai fala, não estamos falando de violência doméstica. Sim. Nós estamos falando de aplicação da palavra Sim, de Adonai. de correção para crescimento de uma não estamos criança. falando e nem apoiando violência De doméstica. forma alguma. Mas eu quero dar uma palavra às mulheres, porque eu ouço os casos aqui. E as mulheres têm se tornado um empecilho para que os seus filhos sejam corrigidos. Empecilho, porque elas têm as suas ideias e os maridos andam sobre as ordens delas. Sim. Não é assim. Isso está tudo invertido. Por favor, em nome de Yeshua, atentem para a palavra de Adonai. Amém. Amém. O interessante, irmãos, que todos os dias nós recebemos uma instrução, uma ordem de Adonai a respeito disso que nós estamos falando aqui. Todo dia, de manhã e de tarde. Todo dia, de manhã e de tarde. Os que frequentam sabem que eu estou falando de Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e 21. Todos os que estavam aqui leram. Coloca ali, por favor, Deuteronômio 11. É o Shem Israel. Coloca, por favor. Deuteronômio 11, do versículo 18 a 21. É só todos os dias pela manhã nós proferimos isso. E na parte da tarde nós falamos novamente. Dia após dia. Todos os dias. Bota na Dízeles. Pode ir. Terceiro parágrafo, é. Continua. Aí, Deuteronômio 11. Se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos, que hoje vos ordeno, para amar ao Eterno, vosso Elohim, para servi-lo de todo o vosso coração, com todo o vosso ser, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo. Versículo 18, não é aí não. Mas tudo bem, vamos lá, continua aqui que vai ser na frente. As primeiras e as últimas palavras, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos, ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Cuidai para que o vosso coração não vos engane, e desviando-vos sirvais a outros deuses, e vos prostreis diante deles. Então a ira do Eterno se acenderá contra vós, ele obstruirá os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo desaparecereis da boa terra que o Eterno vos dá. Gravai essas minhas palavras no vosso coração e em vosso ser. Atai-as por sinal nas vossas mãos. Elas estarão como faixa entre os vossos olhos. Aí, ó. Todo dia. Todo dia nós proferimos de manhã. Hoje já falamos de manhã. E na Havdalah à noite nós vamos novamente repetir essa parte. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Eterno, sob juramento, prometeu dar a vossos pais. Como numerosos são os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Essa é a boa tradição dos nossos pais. Dizem que esse texto deveria ser o texto que a criança deveria aprender a falar. O primeiro texto que ela devia aprender a expressar logo isso aqui. seria o chamar Israel. Amém. Por causa dessa palavra. Amém. A questão da repetição ela é tão importante que ainda eles ensinam que no final dos seus dias, dos nossos dias, na nossa morte, nós deveríamos falar essa palavra. Falar exatamente, essa mesma palavra. Exatamente. E só para concluir, dando um salto enorme aqui, com relação ao que eu disse, dos significados que eu disse, né, que é no sentido direto, no sentido de como uma conversa ou de uma ordem, nós precisamos ficar muito atentos, porque se eu não tenho também esse discernimento, eu vou proferir palavras, o homem e a mulher. E olha só que interessante,
Uma palavra dita levanta ou derruba, emociona ou fere, traz felicidade ou decepção, aproxima ou afasta. Tem o poder de exprimir o amor, a alegria, o respeito, a admiração, a generosidade, mas também, da forma como é falada, sem discernimento, pode carregar a inveja, o ódio, o sarcasmo, o ressentimento. Por isso é muito importante nós termos total discernimento do que estão nos falando, se aquilo de fato eu tenho que guardar no meu coração, e se aquilo de fato procede ou não. E dessa forma eu consigo aprender e instruir um pequenininho da mesma forma, para que ele cresça, e no dia que ele for colocado à prova de alguma coisa, ele tenha o discernimento de que aquilo não é certo, isso é certo. Isso aqui vou ser abençoado, isso eu não vou. Porque como a pastora falou, eu já falei, mesmo no momento que estiver lá fora, vai ser incomodado e vai lembrar. Um dia eu aprendi isso, um dia eu ouvi isso. E vai ter os momentos que o Eterno vai incomodar ele de forma tremenda, para que ele retorne e ainda tenha a oportunidade de se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e se consertar. Mas tudo depende de nós. Como pais, eu já falei isso também uma vez no passado, nós não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. Não devemos terceirizar a educação do nosso filho. Eu estou só repetindo uma coisa que eu já falei no passado. A responsabilidade de educar os nossos filhos é nossa, como pai, como mãe. Tem um auxílio de um avô, de uma avó, tudo bem, não tem problema, mas a responsabilidade é minha. Eu não tenho que terceirizar para a televisão, para a internet, para um parente próximo. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Se eu fiz um filho, eu tenho que cumprir o meu papel de pai. Amém? E corrigir filho é para crescimento dele, para bênção na vida dele. Correção do filho é importante. É amar, porque quem ama realmente corrige. Não, dá trabalho, dá dor de cabeça, irrita, chateia, tudo bem. Mas quem ama, o interessante é que quem ama de fato corrige. Quem tem o amor e sabe a importância disso, ele corrige. Exatamente, nós somos corrigidos o tempo todo, porque o Eterno nos ama. Não é verdade? Não podemos passar a mão nos nossos filhos, na cabeça, não podemos exagerar ou ultrapassar os limites também. Voltando, não estamos aqui apoiando tapa, apoiando esse tipo de coisa, de violência. Não. Estamos orientando o quê? Nós temos que educar os nossos filhos para ser cumprimento do mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Para quando ele fizer isso e honrar o pai e a mãe, ele vai honrar com alegria e vai honrar todo dia. E não vai esquecer isso e vai querer desonrar o pai ou a mãe. Amém? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Amém? Eterno Elohim de Abraão, Isaac e Jacó. Bendito seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui, ó Pai, compartilhando com nossos irmãos o estudo que tu nos trouxe, ó Pai. Que cada um possa entender o significado, agir de forma correta, estando atento, ó Pai, o tempo todo a se purificar, estando atento o tempo todo, ó Pai, com o discernimento do que está ouvindo e mesmo que irá ser falado, ó Pai. Porque muitas vezes, se eu não tenho discernimento, é melhor que eu não fale absolutamente nada, para não correr o risco de trazer contaminação a outros, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, nos abençoe agora que estaremos almoçando com todos os nossos amigos, todos os visitantes, todos os nossos irmãos que estão conosco aqui. Abençoe os que nos acompanharam pela internet também, que tu venha, Pai, abençoá-los da mesma forma como está nos abençoando. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, Pai. Yevarei Adonai Vishmeleha, Iaei Adonai Panaveleha Virruneca, Issa Adonai Panaveleha, Veasemeleha Shalom, Bishei Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, Messias. Amém, Pai. Amém.